Vamos retomar a última sessão de hoje. Então, agora com vocês é a professora Nancy, nossa colega aqui do IMEC, a pró-reitora de pós-graduação, e vai falar um pouquinho aí sobre a pós-graduação no século XXI. Tá bom? Obrigado, professora, é com você. Bom, boa tarde a todos. Quando o Carlini me convidou para fazer parte desse workshop, que eu acho extremamente interessante, o difícil é achar um assunto para falar para vocês. E eu pensei, ao invés de, na realidade, trazer algumas apresentações, talvez levantar algumas questões. Então, eu vou falar, eu tenho poucos slides, espero falar num tempo rapidinho, que a gente tenha tempo para discussões. E, além de tudo, de alguma forma, eu vou usar vocês como meu experimento, que esse assunto, eu vou discutir novamente num workshop que vai ter em Hanover, na primeira semana de setembro. Então, o professor Marcelo Nobel foi convidado para participar de um seminário, de um workshop chamado Forces and Forms of Doctoral Education, uma conferência financiada pela Fundação Volkswagen, para discutir exatamente o papel do doutorado no século XXI. Então, eu pensei em trazer para vocês, eu estou participando de um grupo de trabalho nessa conferência com essas pessoas. Então, a gente tem um grupo de trabalho, a gente já fez 5 sessões Skype, eu acho. A gente preparou um documento preliminar, um pouquinho sobre esse assunto, e esse documento vai ser terminado na conferência. Então, vocês podem ver que eu estou em boa companhia, em pessoas que têm grande papel na educação, principalmente na educação em nível de pós-graduação. Eu vou me concentrar na área da pós-graduação. Bom, esse é o grupo de trabalho que a gente está, que é qual é o papel do doutorado, qual é o papel... Na realidade, como é um grupo internacional, a gente fala mais no doutorado do que na pós-graduação como um todo. Eu vou colocar um pouquinho disso. No mundo, o papel do mestrado é diferente um pouco do papel do mestrado que a gente tem no Brasil, mas o que eu vou falar aqui tem a ver com o mestrado e com o doutorado. Então, esses 6 pontos foram colocados para a gente como pauta de discussão. Essa foi o início da discussão. Então, a primeira, que é uma onde eu vou me concentrar bastante, que eu acho que a gente precisa pensar, é quais são as competências necessárias aos mestres e doutores do século XXI. A gente tem uma história de pós-graduação, a gente tem uma história de formação de mestres e doutores, e a grande pergunta é se a gente continua com esse mesmo modelo, se a gente está realmente provendo os nossos mestres e doutores com as competências necessárias para o século XXI, tanto no Brasil, como principalmente numa visão globalizada da ciência. O Fit for Purpose, que seria a ideia do mercado, o que o mercado pede e o que a gente deveria entregar para o mercado como um produto. Pensando no nosso doutor como um produto. Os doutores, lembra que isso foi o que veio para a gente, então veio falando só dos doutores, eu vou falar um pouco sobre os mestres, mas os doutores dentro e fora do mundo acadêmico. A Sônia falou um pouco sobre doutorado, mestrado profissional, a gente está começando a pensar nisso. A gente teve perguntas sobre o doutorado ligado à indústria, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Os 2 assuntos do momento, que é Open Science e interdisciplinariedade, mestrados e doutorados profissionais, e como isso pode mover o planejamento de políticas educacionais, como isso direciona as políticas educacionais. Bom, esse é um trecho que eu separei de um relatório da União Europeia, e que foi alguma coisa que foi levado para a gente, para discussão.
que diz respeito, e isso é bastante interessante, em crescimento econômico, né? Isso diz respeito ao crescimento econômico do mundo globalizado. Quais são os elementos que são importantes para o crescimento econômico? E na altura atual do Campeonato do Brasil, a gente pode focar nisso, né? Quem sabe a gente consegue melhorar a nossa arrecadação. Melhorando a arrecadação, a gente melhora o ICMS. Melhorando o ICMS, a gente aqui está melhor. Então, diz que um dos elementos que aumenta, que cresce, que faz a economia crescer, é o desenvolvimento de competências de pesquisadores, tá certo? Então, uma das ideias seria como você transfere o conhecimento que os alunos adquirem, né, que o mundo acadêmico produz, como que você transfere esse conhecimento para as companhias que contratam. Mais precisamente, um dos maiores benefícios, eu achei isso muito interessante, é que no mundo todo a ciência básica é financiada pelo dinheiro público. Hoje de manhã, o Luiz falou sobre isso, exatamente. As companhias não querem arriscar, eu vou falar um pouco mais sobre isso, com a parte da pesquisa, que tem todo o risco de não dar certo, tem todo o risco de durar 8 anos, 10 anos, 15 anos. O que eles querem é um produto depois para poder colocar no mercado. Então, como é que essa pesquisa, que é financiada pelo dinheiro público, pode ser associada com uma migração para o sistema produtivo ou sistema comercial, né? E que os benefícios, eles não só vêm do conhecimento, do que a gente desenvolve, da ciência desenvolvida, ou do produto, ou da patente, ou o que quer que seja que a gente tenha, né? Então, não é só o conhecimento da pesquisa que a gente faz que é importante para isso, mas sim as estratégias de solução de problemas. Então, quando a gente tem uma formação na universidade, não é exatamente o que a gente aprende, não é exatamente o curso específico que a gente faz que é importante, e sim o que a gente aprende, como a gente aprende a solucionar problemas novos que aparecem para a gente, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, resume bem qual é o papel que a gente tem em termos de inovação quando a gente passa o conhecimento da esfera de pesquisa pública para uma esfera de empresa privada. Bom, então uma pergunta é como a gente pode atingir esse fim, tá certo? Como a gente pode fazer isso? Quais são as estratégias que a gente tem que fazer? No Brasil, isso é verdade, a Sônia estava falando, o sistema de pós-graduação tem crescido exponencialmente, né? O número de mestres e doutores tem crescido e não é suficiente, né? No Brasil, de novo, a gente vai ver um pouco, é uma situação diferente do mundo. A gente ainda tem que prover mestres e doutores para o mundo acadêmico. Agora, no exterior, isso está mudando, né? Nas universidades americanas, se necessita cada vez menos de mestres não se conta, se necessita cada vez menos de doutores. Então, tem uma formação muito grande, você tem uma produção de doutores muito grandes que não são absorvidos pela academia. E isso faz com que eles tenham um excesso de pessoas que terminam o doutorado sem emprego e eles criam o que eles chamam de pesquisadores de pós-doutorado eternos. Então, pessoas que fazem 2, 3, 4, 5 pós-doutorados em seguida e acabam ainda não tendo um emprego. Então, nesse contexto mundial que a gente estava discutindo, um dos pontos é que existe um número crescente de mão de obra sendo oferecida. Como é que a gente aumenta o mercado para isso, né? No Brasil, eu acho que a gente ainda está no patamar em que a gente ainda não produz mestres e doutores suficientes para prover o mercado, tanto acadêmico como não acadêmico. Bom, existe a necessidade de treinar os pesquisadores para isso, né? Então, a gente precisa aprender realmente, se a gente quer que exista uma inserção no mercado, como é que a gente treina isso?
de modo que os pesquisadores consigam atingir a sociedade de alguma forma. Hoje em dia esse é o nosso mantra, eu espero, né? Como que a ciência que a gente desenvolve na universidade atinge a sociedade, beneficia a sociedade, tá? E, de algum modo, como que a gente envolve todas as pessoas em criar as questões e projetos de pesquisa, tá? Então, a gente também, às vezes, tem que pensar se a gente está trabalhando em projetos de pesquisa que têm interesse, né? Quais são os projetos de pesquisa que a gente deveria, talvez, abordar. Então, de novo, referindo de manhã, teve o projeto do mapeamento do genoma. Se a gente não tivesse se envolvido nesse projeto, dizendo, não, talvez não seja para cá, a gente não teria desenvolvido várias coisas, né? Uma área nova e várias consequências que a gente teve desse projeto. A gente tem que ver os doutores, como eu falei antes, eles são agentes de inovação. Eles têm que ter esse pensamento de inovar, né? Dificilmente, numa indústria já estabelecida, existe esse projeto de inovação. A empresa está lá, ela está andando, ela está se sustentando. Quem vai fazer a mudança? Aqui na Unicamp a gente tem um exemplo muito grande, em termos de graduação também, que é a Inova e as empresas filhas da Unicamp. Se a gente olhar as empresas filhas da Unicamp, são realmente são as empresas inovadoras. E são essas empresas que estão absorvendo parte do nosso produto de mestres e doutores que não ficam na academia, né? Então, a gente tem que ver que o papel dos doutores também é isso, ser agente de inovação e disseminar essa cultura de que eles são importantes. A gente tem que mudar a percepção das empresas, né? A gente tem que determinar que as empresas, elas não são simplesmente consumidores de produtos prontos, de protocolos que vêm prontos. Eu dou sempre como exemplo, por exemplo, que os bancos, eles contratam todos os nossos alunos que se formam em estatística, tá certo? Mas os alunos que se formam em estatística não desenvolvem produtos, eles simplesmente aplicam protocolos que vêm prontos. A gente tem que mudar isso. A gente tem técnicas novas, a gente tem uma situação nova. As empresas têm que ter a percepção de que eles podem desenvolver a tecnologia aqui, eles podem desenvolver ciência aqui e crescer de uma forma independente do que comprar os produtos prontos que vêm, né? A gente tem necessidade de mais pesquisadores, melhores treinados para angariar e criticar dados, né? Esse é um ponto que todo mundo tem batido nisso, de que só se pode tomar decisões quando você tem dados para tomar decisões, né? Você não pode resolver abrir um restaurante ali na pracinha do Coco sem angariar os dados e sem verificar o mercado, sem verificar se isso vai dar certo ou não. Simplesmente porque você gosta de fazer torta de banana, você acha que indo lá, vendendo, isso vai dar certo. A gente precisa criar pesquisadores que sabem coletar dados de forma correta, criticar os dados e analisar esses dados, né? E hoje em dia a gente precisa de mais e mais competências para isso, né? Na área de estatística, há 30 anos atrás, a gente sempre se preocupava com teoria para pequenas amostras. Teoria para médias amostras, o que a gente chamava de grandes amostras, que era N igual a 100, N igual a 150, estava tudo certo. O teorema central do limite tomava conta disso, né? Então, a gente se preocupava com o que fazer quando a gente tinha 30, tinha 40. Continua sendo uma pergunta. Mas hoje em dia a gente está preocupado com o que fazer com 1 terabyte de dados. Como é que a gente analisa isso? E a gente precisa formar pesquisadores que saibam fazer esse tipo de análise e dados. Aqui, um outro ponto aqui é que dados hoje, existe uma fonte enorme, mas será que esses dados são confiáveis, né? Grande parte do que a gente vê hoje com análise de dados são dados coletados pela internet, são dados coletados através do Facebook, das redes sociais. Qual é a confiabilidade desses dados? Como é que eu posso realmente utilizar esses dados para tomar conclusões? Porém, a gente tem que persuadir, de novo, a sociedade e os empregadores da pós-graduação.
Né? Isso que é importante. A gente não pode deixar que as pessoas digam que não vale a pena investir na pós-graduação, não vale a pena dar bolsa para os alunos, não vale a pena que esse dinheiro podia ser melhor utilizado em outros lugares. Né? De novo, tem espaço para tudo. A gente sabe que tem problemas em vários lugares. Mas a solução, se você vê o montante que é investido na pós-graduação, é uma gota no tamanho do problema que a gente tem. Então, tirar da pós-graduação para colocar em outro lugar não é a solução. Mas a gente precisa convencer isso. Não adianta só a gente saber disso. Né? Bom, aqui é um levantamento que a gente fez de recém-doutores fora da academia. Né? Então, no Reino Unido e na Alemanha, mais ou menos 50% das pessoas que terminam o doutorado saem da academia. Depois de algum tempo, isso aumenta um pouco. Na Áustria, é 80%. Tá? Na França, 37%, e depois de 5 anos já se aproxima de 50%. Nos Estados Unidos, é em torno de 56%, também depois de 5 anos aumenta um pouco. E no Brasil, eu coloquei menos de 10%, sendo otimista, entendeu? O menos que é sendo matemático é sempre verdadeiro nesse caso. Colocar uma cifra exata aqui iria colocar realmente uma quantidade muito pequena. Segundo, a gente não tem quase esses dados. Tá? Não tem, a gente tem uma deficiência na coleta de dados dos alunos que saem dos programas e que não ficam na universidade, tudo. Então, por exemplo, para essa próxima avaliação da CAPES, a Sônia falou, a gente vai precisar de informações sobre os egressos. Tá? Então, a gente vai ter uma ideia melhor do que isso. Bom, nesse ponto aqui, eu falei só sobre os doutorados. Né? Então, a gente tem que pensar um pouco nos mestrados. Aqui no Brasil, a gente tem uma característica diferente dos outros países, que é o mestrado acadêmico. Nos Estados Unidos, o mestrado acadêmico é inexistente. Na Europa também tem só alguns poucos mestrados acadêmicos, mas a gente tem um grande número de mestrados acadêmicos. Aqui na Unicamp a gente tem, eu estava vendo, a gente teve, no ano passado, 1.380 dissertações de mestrado defendidas e 1.040 teses de doutorado. E teve 50 mestrados profissionais só. Então veja que os mestrados profissionais ainda têm pouco espaço, pelo menos na Unicamp, e a gente tem um grande contingente de mestrados. Em novembro do ano passado, um pouco depois de eu começar na PRPG, a gente teve uma reunião na USP, onde se começou a discutir sobre o papel dos mestrados. Né? Então, a CAPES sempre levanta esse ponto. Será que ainda existe a necessidade de financiamento da forma como é feita hoje em dia para os mestrados? Né? Então, visto que a gente tem essa limitação de bolsas, será que a gente continuaria dando bolsas de mestrado ao invés de dar bolsas de doutorado, por exemplo? Só. A pergunta é, será que o mestrado perdeu importância e deve ser considerado só uma etapa preparatória para o doutorado? Essa foi uma pergunta colocada. Isso é algo que já está no primeiro Plano Nacional de Pós-Graduação, que já falava sobre o mestrado como sendo uma etapa para o doutorado. E essa questão foi revisitada, digamos assim, agora. Né? Será que existe a necessidade de formar mestres acadêmicos ou a gente pode transformar tudo em mestrado profissional, visto que existe o mestrado profissional? Então, são perguntas importantes para a gente responder no nosso contexto local, né? No nosso contexto de Brasil. Bom, esse foi uma discussão que começou no final do ano passado. A Unicamp criou um grupo de trabalho, né, com algumas pessoas aqui da universidade, representantes da CCPG, da Comissão Central de Pós-Graduação, representantes de alunos. A gente montou um grupo de trabalho para estudar isso. Né? Então, a gente chegou a algumas conclusões. Isso não é um projeto, apesar de que a USP já tem um projeto
mais avançado. A USP já levou um projeto deles para a CAPES, não sei como está a negociação com a CAPES desse novo modelo que eles estão propondo. Então, a USP tem a proposta deles. No início, a ideia é que a proposta fosse das 3 universidades paulistas, mas a gente não chegou a um consenso de uma única proposta, então a USP está fazendo o voo solo deles, e a gente tem esse ponto aqui a discutir. A gente vai levar a discussão de uma forma mais ampla dentro da universidade. Mas a conclusão do GT foi que no Brasil ainda existe a necessidade de mestres acadêmicos. A gente tem uma conjuntura diferente. Por exemplo, posições em universidades não consolidadas. Existem algumas universidades que abrem concurso só com nível de mestrado, né? Então, a gente ainda tem um papel formador de docentes para universidades não consolidadas. Os concursos públicos em universidades federais, principalmente, eles ainda pontuam o diploma de mestrado em adição ao diploma de doutorado. Então, se você eliminar a fase do doutorado, tem um prejuízo, digamos, para quem optar para esse modelo. A gente continua tendo pouca inserção dos mestres no setor produtivo. Então, a gente estava falando até agora de doutores no setor produtivo, mas a gente tem pouca inserção dos mestres no setor produtivo. Mais do que nos doutores, mas ainda parte dos nossos mestres ou continuam no doutorado, tá certo? Ou eles vão para posições acadêmicas, seja em universidades, seja em escolas técnicas. A gente ainda forma mestres que vão para as escolas de segundo grau, por exemplo, para o ensino médio. Desculpa, eu sou velha, sou do segundo grau. A gente tem especificidade das áreas e programas. A Melissa está me olhando, né? A Melissa fez parte da Faculdade de Engenharia Química, ela fez parte do GT, e essa foi uma das discussões que a gente tem. A gente tem que considerar as especificidades de áreas. A gente não pode falar que todas as áreas são iguais e que todas as áreas servem no mesmo modelito, né? Agora, a conclusão que a gente chegou é que a gente tem espaço para a otimização da pós-graduação, né? De alguma forma, ainda existe uma forma de otimizar, talvez otimizar recursos, né? Então, por exemplo, tem alunos que teriam essa opção de não fazer o mestrado inteiro e depois fazer o doutorado, mas eles, depois de um ano, gostariam de passar para o doutorado direto e talvez tirarem o diploma de mestrado junto com o doutorado, já começarem o projeto de doutorado, ou então que o projeto de mestrado fosse o início de um projeto de doutorado. Então, a gente acha que tem esse espaço, a gente ainda não tem uma versão consolidada disso, mas existe isso, de que há espaço dentro de alguns programas para alguns alunos em que se institua um modelo novo, e a gente colocou um nome, né, não definitivo, de doutorado ampliado. Então, um doutorado poderia durar 5 anos, por exemplo, ao invés de 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Essa é uma discussão que está em aberto. Ela não está fechada, mas ela traz alguns pontos para a gente refletir. Bom, por último, acho que eu tenho tempo, eu queria colocar um pouco das competências que esse grupo de trabalho que eu coloquei está sugerindo, como as competências que a gente deveria ter, tanto para os mestres quanto para os doutores, né? E fica um pouco para a gente refletir se a gente está realmente dando para os alunos essas competências, ou se a gente precisaria mudar um pouco a nossa forma, os currículos, a nossa forma da pós-graduação, para que os alunos tivessem essas competências. Essas foram algumas das que a gente colocou. Claro, outras sugestões são sempre bem-vindas para a gente. Então, uma das coisas que a gente estava pensando é, claro, uma competência, principalmente para os doutores, é desenvolver o pensamento autônomo, né? Ele tem que saber pensar sozinho, né? Não pode ser carregado. Então, o papel, principalmente no doutorado, é que ele adquira essa autonomia e, quando ele se forma, ele tenha condições de pensar de forma sozinha. Uma propensão ao risco intelectual.
Tá? As pessoas, os doutores da gente, têm que poder falar, eu vou investir nisso, mesmo achando que talvez não dê certo. Talvez não durante o doutorado, porque ele precisa terminar e defender tese, mas depois. Mesmo a gente como pesquisador, a gente deveria seguir um pouco isso. E não ficar fazendo mais do mesmo, né? Naquela linha de coisa. A gente tem que ter uma propensão ao risco intelectual de olhar coisas novas. Pensamento criativo e inovativo baseado em análise cuidadosa e rigorosa de dados e evidências. Foi o que eu falei antes. Aqui é uma das competências que a gente, isso sim, a gente tem que formar tanto nos mestres quanto nos doutores. Capacidade de analisar dados e algoritmos. Dados estão aí, os algoritmos estão aí. Então, em todas as áreas. Aqui eu não estou me concentrando na matemática, estou me concentrando em todas as áreas. Isso é uma coisa que é necessária. Nas ciências humanas, nas ciências biológicas, nas tecnológicas, em todas as áreas. Capacidade de entender, testar e avançar em teorias complexas. Então, de novo, a gente tem que dar competência para ele, para que depois ele pegue uma teoria complexa que ele não viu num curso e ele possa entender, avançar e aplicar. Originalidade de ideias, né? Ser um agente de inovação. Bom, aqui é um pouquinho outro rumo. Capacidade de comunicação. A gente tem que ensinar nossos alunos a se comunicar, saber falar em público, certo? Poder fazer uma apresentação, poder preparar slides, saber comunicar o que eles aprenderam, o que eles sabem. Fluência em outros idiomas. A gente tem que fazer isso. Um dos gargalos do print agora é o TOEFL. Tá? Nós não estamos conseguindo mandar as pessoas para o doutorado de sanduíche porque os alunos não passam no TOEFL. Então, a gente tem que colocar essa competência de fluência em outros idiomas. Inglês, no mundo corporativo, inglês já não é suficiente. Né? Então, no mundo corporativo, quem não sabe 2 línguas já está ficando para trás. A gente também tem que entrar nesse campo. Ele tem que ser capaz de defender suas ideias, ele tem que ser capaz de argumentar, ele tem que ser capaz de respeitar e ouvir as outras pessoas e saber responder sem levar uma discussão, e sim a levar um argumento. Bom, ele tem que ter um espírito de empreendedorismo. Mesmo que ele esteja na universidade, mesmo que ele saia da universidade, a gente tem que ter gente que tenha esse espírito de empreendedorismo, de mudar as coisas. Não aceitar as coisas da forma como elas estão, o status quo. Tá certo? Perseguir metas a longo prazo. De novo, as coisas não são imediatas. Tem muita coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que olhar a longo prazo. Então, olhar só para os objetivos a curto prazo é ruim para a carreira deles, é ruim para as empresas, é ruim para a universidade. Essa é uma das competências que a gente tem que fazer. Desenvolver e demonstrar credibilidade. Tá? E, obviamente, não é por último, mas é, na minha opinião, o mais importante, é trabalhar de acordo com os princípios éticos. Tá certo? Então, a gente tem que ensinar os nossos alunos quais são os princípios éticos. Os princípios de fraude, os princípios de plágio, os princípios de comitês de ética, experimentação com seres humanos. Então, isso tem que ser uma competência que a gente passa para os nossos mestres e doutores do século XXI. Tá? Tem mais? Eu pensei que era a última, desculpa. Liderança, capacidade de trabalhar em equipe, trabalhar em ambientes interdisciplinares, capacidade de ensinar, saber organizar conferências, oficinas e eventos. Né? Então, essa é uma parte que a gente tem que desenvolver para os alunos de trabalhar em equipe. Né? Essa é uma coisa que durante o doutorado a gente trabalha muito com o orientador. Né? No mestrado, a gente trabalha muito com o orientador. Quando a gente sai, a gente tem que trabalhar em uma equipe. Seja na academia, seja nas empresas privadas. Agora sim. Obrigada, Nancy.
No setor produtivo, o mestrado muitas vezes é empregado, o profissionalizante, como promoção interna. É muito útil para eles desse ponto de vista, porque agrega valor, né? Isso é um fator interessante. Eu queria insistir e retomar um assunto que eu falei rapidamente de manhã. Os mestrados efímeros, pop-up, que eu chamo como as lojas, sabe? Essas lojas que aparecem no Champs-Élysées 3 meses e depois vão embora. São muito úteis esses mestrados. Eu não sei como, com a estrutura que temos aqui, que temos que criar uma matéria tópica de alguma coisa, para essa disciplina depois poder encaixar coisas. Teria que ser um mestrado só com tópicos. Não sei se é possível, porque você responde a uma demanda de inovação tecnológica que não é para 15 anos, é 5, 10 anos. E a demanda do mercado em relação à formação de mestres e doutores acaba, depois vem outra. E é um pouco diferente, você precisa um outro mestrado. É interessante pensar em estruturas menos rígidas. Esse, pelo menos no meu ver, eu não abordei aqui porque o tempo era curto. De alguma forma, é a confusão que a gente ainda tem entre mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Mestrado profissional no Brasil ainda é visto como mestrado de segunda categoria, em vários lugares. E não é, né? Ele tem um objetivo diferente. A Sônia não está aqui, mas ela, se tivesse, ela ia responder o que eu já vi ela falando. Por que um mestrado profissional tem que ser perene? Por que um mestrado profissional não pode vir para suprir uma deficiência e depois ele, digamos assim, hiberna, tá certo? E reaparece com uma outra cara para suprir uma outra coisa. Exatamente. Esse, de alguma forma, é a cara do mestrado profissional. O que a gente precisa tirar é o estigma do mestrado profissional de que ele é um mestrado de segunda categoria. Ele é um mestrado que tem outra categoria. Por outro lado, agora na pró-reitoria eu tenho uma lista dos mestrados profissionais, tem uma confusão entre o que é o mestrado profissional e o que é o mestrado acadêmico. Tem alguns mestrados acadêmicos que têm cara de profissional e tem alguns mestrados profissionais que têm a maior cara de mestrados acadêmicos, né? Então a gente precisa resolver esse problema. Eu acho que tem o espaço. Agora com o doutorado profissional é mais ainda importante que a gente entenda a distinção entre esses dois tipos de formação. Boa tarde, professora. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer. Eu sou representante dentro da Vicente, dentro da comissão PRO-APG. Nós estamos formando uma associação de pós-graduandos central da Unicamp. Eu acho bastante interessante a visão que você traz. Em primeiro lugar, porque as habilidades que você cita, elas são bastante... Elas são universais, vamos dizer assim, né? Vocês estão tentando buscar habilidades universais que poderão ser usadas em todos os contextos. Eu acho isso muito interessante também do ponto de vista que você fala que a gente está interessado em trabalhar com conceitos que seriam metacognitivos, né? Como que a pessoa faz, como que a pessoa aprender a aprender melhor, aprender a discutir os dados melhor, interpretar de forma crítica, enfim. Me parece assim, vocês me parecem, a princípio, bastante abertos ao diálogo, e eu queria colocar aqui os alunos de pós-graduação da comissão PRO-APG têm se sentido um pouco excluídos desse debate. Acho que o ponto que eu queria trazer é esse, assim. E não que falte interesse em debater e nem que faltem ideias, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando com um doutorado em ensino de habilidades metacognitivas, só que para alunos de ensino médio. Mas os alunos da comissão PRO-APG têm uma série de demandas que gostariam de ser discutidas. Tanto que foi enviado um documento, né, para o reitor, uma audiência pública para a gente fazer uma discussão aberta, né, desse tema e entender, por ponto de vista das pessoas que vão se formar também, quais são as habilidades, fica claro para elas e para toda a comunidade um conjunto de ideias do que é necessário na formação para o século XXI.
Então, a minha fala é mais dentro disso. É um pedido, na verdade, de colocar os alunos de pós-graduação junto desse debate para construir da forma mais eficiente, não só para interesses privados, mas para o futuro do nosso país, né, para o interesse público e para o interesse pessoal de cada uma das pessoas que estão fazendo esses cursos. Muito obrigado. Em resposta à sua pergunta, seguinte, o Marcelo recebeu realmente o documento de vocês junto com a do Unicamp, né? Foi em conjunto com a do Unicamp. Ele está em cima da minha mesa, ele repassou para mim. Uma das coisas que acontece, e todo mundo aqui que está de alguma forma ligado à administração descobre que existem muitas coisas urgentes que tomam o tempo das coisas importantes. Então, a gente apaga um monte de incêndios antes de conseguir levar coisas importantes à frente, né? E, por exemplo, essa é uma delas. Ele chegou durante as férias, então durante as férias não teve como a gente fazer nada. E desde que eu cheguei, depois do colóquio, na minha sala, eu acho que eu não consigo fazer, né, nem metade das coisas que tem pilhadas ali e que tem data para acontecer, né? Então, por exemplo, ontem foi o último dia de atribuir bolsas do CNPq, porque o sistema do CNPq está fechado hoje. Então, o sistema do CNPq fechou hoje com todas as bolsas ociosas que estavam no sistema. Então, você vê que essas coisas são assim. Você tem que ir fazendo as coisas e os dias vão ocupando, mas está na minha agenda. Eu não esqueci de vocês e eu vou colocar isso, que é um pedido, né, que a gente fez. Como eu falei, a gente não entrou no projeto da USP porque a gente acha que aqui na Unicamp é importante que a gente trabalhe de uma forma mais democrática. Por outro lado, não é possível que você abra direto para consulta ou direto para discussão sem que você tenha uma semente de alguma coisa. E por isso foi criado um grupo de trabalho onde havia representantes discentes, né? Tanto que aí vocês sabem o que estava acontecendo. Segundo ponto, como você disse, todo mundo tem representante discente em todos os colegiados. E é importante que o corpo discente saiba disso e acione os seus representantes, né? Se mantenham informados, peçam relatórios, por exemplo, do que acontece em cada uma das instâncias. Alô? Eu só queria fazer 2 perguntas, não sei se você já tinha feito isso durante a palestra, mas a primeira pergunta vai em relação ao GT, de saber quem que compõe o GT e qual foi o critério para fazer parte desse GT. E o segundo é perguntar sobre os dados, porque chegaram em várias conclusões e acredito que devem ter usado alguns dados para isso. Se os dados eram relacionados ao Unicamp, ao Estado de São Paulo, ao Brasil, eu queria que falasse um pouco mais sobre isso. Bom, eu não tenho todos os nomes do GT. O GT é o GT da Comissão Central de Pós-Graduação. Então, ela é tirada com nomes de dentro da CCPG. Então, não me lembro quantas pessoas tinham, acho que 8, 9 pessoas formavam esse GT. A gente pegou pessoas de todas as áreas, a gente tentou cobrir todas as áreas, então tinha representantes da medicina, da área de ciências biológicas, da área de ciências humanas, da tecnológicas, das exatas, da economia, e tinha um representante discente. Então, todo o GT ele é criado dentro de algum órgão, e aí ela é formado o GT por isso. Então, foi assim que foi criado o GT dentro da CCPG, em uma reunião da CCPG, e as pessoas, de alguma forma, se voluntariam para isso. A gente não obriga as pessoas a participarem de grupos de trabalho. Segundo, qual o conjunto de dados que a gente tem? Bom, da Unicamp, a gente tem nossos conjuntos de dados, a gente tem um anuário, está saindo o anuário, a gente tem os dados da CAPES, de informação da CAPES, a gente teve os dados da USP disponíveis para a gente tem algum acesso aos dados do Brasil, que não é muito fácil, porque não existe um anuário que congregue tudo isso. Então, as fontes que a gente teve são as fontes basicamente disponíveis. Espero ter respondido a sua pergunta. Oi, Nancy. Liderança, trabalho em equipe, espírito empreendedor,
organização de eventos e congressos, se tudo isso são prioridades da pós-graduação, na formação de doutores, sobretudo, por que a participação na PG não conta crédito no doutorado? Cada uma dessas coisas toma tempo, né? A nossa PG, por exemplo, nossos estudantes se organizam em Quipós, é um congresso científico, tem comitê científico, pede dinheiro para os órgãos de fomento, é super sério, dá um trabalho danado. Eles podiam estar fazendo geometria riemanniana, mas eles estão organizando, né? Então, penso eu, se todas essas coisas que estão aí são de fato, tem que lidar com os caras da pura, da aplicada, da estatística, pode passar nesses slides aí. Por que então não conta crédito? E sujeito a um programa de gestão aprovado pela Coordenação Geral de Pós do Instituto, né? Apresenta, a gente quer fazer isso e isso, vale crédito, o coordenador valida. Mas poderia valer uma disciplina, um pequeno gesto de desoneração daqueles estudantes que manifestarem essas virtudes todas aí que vocês estão dizendo que são importantes. Bom, na minha opinião, e agora eu vou colocar a minha opinião, tá? Eu acho que uma parte da nossa vida tem que ser feita de forma pro bono, tá certo? Se a gente fosse receber crédito e receber recompensa por tudo que a gente faz, eu acho que a vida seria mais complicada, pelo menos eu acho, né? Então, eu recebo de alguma forma esse questionamento de outras. Por que eu tenho que fazer tal serviço se eu não recebo gratificação GR por isso? Bom, pelo bem da universidade, tá? Por que os alunos têm que fazer isso? Tanto pelo bem da universidade, como pelo bem do corpo discente, como pela formação deles. Tem uma parte da formação que a gente tem que investir, seja tempo, seja dinheiro, né? Assim como a gente não recebe por muitas coisas que se faz não só na universidade, mas na vida, né? Então, eu acho que uma parte, sim, pode entrar. Por exemplo, essa parte de empreendedorismo, essa parte... existem várias disciplinas na Unicamp que trabalham com empreendedorismo. E algumas delas poderiam ser oferecidas na pós-graduação e poderiam valer créditos, e devem valer créditos, né? Apesar que isso é uma questão aí do programa, de tudo isso. Uma parte dessas eu acho que, de novo, a gente faz pelo bem público, né? E o bem pessoal. Uma última pergunta e a gente encerra, tá bom? Assim, eu vou aproveitar a sua fala, mas é um pouco de, sei lá, de uma maneira de falar um pouco sobre algo que me incomoda dentro da estrutura da universidade brasileira, que é muito forte, que são as estruturas departamentais. E pegando como exemplo a pós-graduação. Então, e o nosso exemplo do IMEC aqui tem um pouco a ver também com a história da união possível de pós e coisas assim. Então, no IMEC nós temos 3 pós-graduações e 3 departamentos. Mais interessante do que isso me chama muita atenção e até me choca num certo ponto, é que é muito comum que os alunos de um departamento façam todas as disciplinas no seu departamento. Então, acho que é uma espécie de provocação que talvez esteja na hora de a gente quebrar um pouco essas paredes departamentais, né? Isso para não falar dos institutos. Se a gente quer, de alguma maneira, ir na direção da interdisciplinaridade que a gente vê aparecer bastante nas conversas aqui. Então, como que um aluno de matemática aplicada, agora eu estou falando por mim, e estou criticando a mim mesmo, porque os meus alunos daqui fizeram isso, se forma sem cruzar a fronteira de fazer um curso de análise na pura, sem cruzar a fronteira de fazer um curso de probabilidade na estatística, né? E isso vale para todos os... E aí uma pergunta que fica é como que, é claro que isso nunca pode vir de cima para baixo, mas como que as estruturas podem ser talvez repensadas ou pelo menos estimuladas a fazer com que essas fronteiras sejam mais permeáveis e menos rígidas, que me parecem muito rígidas hoje em dia, pelo menos é a realidade do IMEC, ao que eu vejo, pelo menos. Bom, Paulo, eu fico feliz de ver uma pessoa que tem a mesma visão que eu, né? Meu mantra atualmente é somos todos universidade, somos todos matemáticos, que a gente precisa trabalhar em conjunto, senão a gente não vai progredir e não vai
ultrapassar, né? Então, hoje, por exemplo, de manhã, quando foi falado sobre a área de ciência de dados, a área de ciência de dados não existe sem uma interdisciplinariedade, tá certo? Nós participamos juntos de um projeto sobre isso. Existem áreas que, elas sozinhas, elas não existem. Bioinformática era uma área que não ia existir sem uma integração. Nanotecnologia é uma área que não existe se não houver integração, tá certo? Ciência de dados é uma área que não vai existir sem haver integração. Então, eu acredito nisso. Eu sou forte defensora de que a gente tem que ter uma formação geral e tem que ter uma formação em vários, né, de várias ordens. Eu estou tendo uma experiência, por exemplo, de conversar com vários lugares. Então, eu sei, por exemplo, que o Instituto de Biologia, desde 2010, eu acho, em torno de 2010, quando Paulo Mazzaferra era diretor, depois a Shirley Pimentel foi diretora, eles fizeram uma reestruturação enorme lá. Eles passaram de não sei quantos departamentos, enxugaram o número de departamentos, e eles passaram de 9 programas de pós-graduação, alguma coisa assim, para menos programas de pós-graduação. Todos os programas de pós-graduação que se uniram aumentaram de 9. Então, todos os programas onde eles fizeram uma reestruturação e eles se juntaram, eles fizeram a fusão, e isso foi sem ter incentivo da CAPES, né? A CAPES agora incentiva que programas que se fundem ganham a nota do maior e não perdem bolsas, por exemplo. Tá? Essa foi uma experiência que foi comentada tanto pelo coordenador de pós-graduação quanto pelo diretor do Instituto ainda essa semana comigo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que eu, por exemplo, tenho uma formação muito mais geral do que da área de estatística, né? Quem me conhece sabe que eu fui aluna do INPA. E dentro do INPA você tem, na época que o INPA tinha estatística ainda, e ainda assim eu tenho uma formação mais abrangente do que isso. Eu acredito. Quer dizer, o que eu puder fazer para ajudar, eu estou aqui. Muito obrigado, Nancy.